Olá, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou Carlos Zago. Eu sou o Bruno Leão. O Bruno Leão é o meu sócio. Nós trabalhamos aí juntos, temos alguns anos de experiência com inovação, mercado de inovação, metodologias de inovação, workshops. E a gente está exposto diariamente a várias tendências, nomenclaturas, conceitos e muita coisa que se cria sobre inovação, mas a gente queria discutir aqui com vocês até onde isso se aplica, como isso se traduz na realidade e o que é de fato algo que a gente pode carregar, né, para o nosso dia a dia, aí, tanto dentro das empresas como às vezes até dentro das nossas vidas, e o que a gente tem que pensar com mais cuidado. E a gente está aqui para isso, bater um papo, filosofar um pouco em cima. Espero que vocês se divirtam. Então, Bruno, eu estava conversando com você que a gente viu um artigo essa semana falando, que inclusive esse pode ser o título do podcast, né? Falando que a colaboração está deixando de acontecer dentro das empresas. Está em xeque. Por causa do coronavírus, Covid, pandemia. E por consequência do home office. Total. Isso é uma coisa legal, né? Que a gente... Eu acho que é legal, assim, porque o home office sempre existiu, mas a pandemia não, né? Quer dizer, tirando as outras pandemias, mas que não tinham home office. Não existia essa pandemia. Não insuportável. Existia. Mas o home office era uma coisa que existia. Alguns profissionais já estavam habituados a fazer home office, né? O que a gente não tinha costume é uma empresa inteira ter que se colocar na posição ali de home office. Né? Exato. E o que o artigo fala, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre alguns casos, mas ele fala muito sobre como o trabalho remoto, as pessoas ficarem em casa, interagirem via Zoom, está matando a colaboração. E isso está fazendo com que algumas empresas comecem a revisitar o modelo de negócios que todo mundo achava, né? No novo normal não teremos mais escritórios, né? Os escritórios vão estar vazios, vão ter só as pessoas trabalhando no remoto, as empresas que não precisam gastar com escritórios. E, na verdade, o que muitas empresas de tecnologia estão vendo é que, eu acho que eu preciso do meu escritório. Eu acho que subiu um sinal de alerta quando as novas ondas começaram a chegar, né? Eu acho que a gente teve ali o primeiro momento da pandemia. Foi aquele momento onde todo mundo, a maior parte do mundo pelo menos se fechou, né? Tiveram vários lockdowns e isso fez com que várias empresas grandes mandassem todos os seus funcionários para o contexto do home office. Então nesse primeiro momento já veio aquela ideia, pera, isso aqui até que funciona, né? A gente estava com medo, mas na hora que a gente mandou todo mundo para casa... começou a funcionar. Com seus desafios, né? Mas a empresa não parou. Não, a tecnologia ajudou, né? Inclusive várias ferramentas novas de colaboração virtual apareceram ou foram melhoradas exatamente por causa desse contexto. E o trabalho começou a rolar, beleza. Só que aí a pandemia também, alguns números começaram a cair, começaram a melhorar um pouco, então falaram, vamos mandar algumas pessoas pro escritório, já vamos abrindo aos poucos, mas não todo mundo. Né, manda algumas pessoas. E aí eu acho que começou a flertar com esse problema, né? Algumas pessoas que estavam indo para lá estavam já tendo uma percepção de era legal o home office, mas agora que eu voltei eu tô um pouquinho feliz também, Exato. Porque, né, tá tendo algumas coisas aqui que eu gostava, né, aquele cafezinho que eu posso tomar ali com os meus colegas de trabalho. Se eu quero conversar alguma coisa com o fulano, eu não preciso ir na agenda dele e marcar café 15 minutos para ele poder se destinar esse tempo e abrir um call só comigo para eu trocar uma ideia com ele. Cara, a gente teve uma conversa essa semana com um colega nosso, né, que ele contou um caso que eu achei fenomenal, assim, né, que antes as pessoas tinham o tempo para parar para almoçar, mesmo colegas de trabalho, e por mais que você conversasse com alguém ali sobre trabalho no meio desse almoço, era uma parada para almoço. Sim. Né? Parava. Hoje em casa, você não consegue parar com o seu colega, né, para falar, vamos almoçar junto? Vocês podem falar sobre o que vocês quiserem, não precisa falar sobre trabalho essencialmente. Mas o que a gente tá vendo, né, e esse colega nosso comentou, assim, é que nem parar para almoço estão mais, né? Assim, o volume de trabalho é tão grande,
né? E o fato de não ter uma parada física para almoço em empresa, não em ter um equipe, momento onde todos param exato. conjuntamente, né, para ir. Porque é muito mais fácil você parar um trabalho quando o time inteiro para do que quando você tá num contexto remoto de home office, você fala, tá, será que eu devo sair para almoço? Não, e vocês estão ouvindo duas pessoas que tinham um grupo de WhatsApp quando a gente trabalhava dentro do escritório da empresa, chamado almoço. Exatamente. Dava 11 horas em ponto, alguém já mandava, pô, tô com fome. Não, ali começava o pequeno brainstorming da onde a gente vai almoçar, né? Exatamente, qual vai ser o restaurante. onde a gente ia sair pra almoçar. Então, assim, são momentos que tinham ali como equipe, né? Momentos... Pô, fico pensando, o almoço. Você tem a hora que você chega que você toma o primeiro café. Aí você tem o happy hour. E por aí vai. São momentos que hoje você até tenta. Eu vejo várias empresas tentando fazer virtualmente, né? Mas que não é a mesma coisa. E o que se pensava muito é que esses momentos eram momentos onde não se trabalhava, né? Mas existe ali um benefício intangível de comunicação. Do mesmo modo que você falar com uma pessoa por mensagem de texto, você falar por telefone e você falar pessoalmente, você vai tendo incrementos na qualidade daquela conversa. Né? Você conversar com alguém por WhatsApp, se você não coloca emojis ali para denotar sua emoção, muitas vezes... É mal interpretado. É mal interpretado. No telefone já tem a tonalidade da voz, e pessoalmente você ainda tem toda a parte postural. Então, quando a gente está indo para o contexto de vídeo, fala, mas no vídeo eu consigo ver a pessoa também. Mas é muito diferente da espontaneidade que você tem dentro de um escritório, que você tá ali fazendo seu trabalho, você pode só erguer a cabeça, achar o fulano e falar, ó, preciso falar com você, ou tal coisa, me dá tal dado, sabe quanto é que é? Cara, isso é uma coisa que ainda não conseguiram recriar no digital, nem sei se vão conseguir, nem sei se é o desafio mesmo de fato, assim, mas assim, o que eu vejo muito, o que eu tenho lido muito, é exatamente o momento do cafezinho. É o encontro de corredor. É muito diferente, porque por mais que você saia para almoçar e você entenda que aquele é um momento de parar, o fato de você estar com a sua equipe, com o seu time ali, você pode bater um papo. Às vezes surge uma ideia no meio daquele almoço de falar, quando a gente terminar esse almoço, então vamos resolver tal coisa que estava pendente. Então, assim, as coisas surgem em momentos não planejados. E não tem como você mensurar o quanto disso foi perdido. Não, mas as pessoas, assim, sem mensurar, elas estão sentindo isso. Elas sentem. Então, e foi justamente isso que algumas grandes empresas de tecnologia perceberam. Foi que, nesse contexto híbrido, que algumas pessoas estão em home office e algumas pessoas estão no escritório físico, eles começaram a ver que os times que estão no escritório físico, eles colaboravam muito mais entre si, geravam até mais coisas mais interessantes para a empresa. Mais resultados, né? Do que o time que estava em home office. E o time que estava a parte do time que estava em home office acabava ficando isolado. Né? Não participava de certas conversas, e aí quando você ia ter interação desses times, às vezes quem estava no escritório já estava passos à frente e tinha que inteirar quem não estava lá, porque não estava no café, não estava no almoço, onde eles conversaram, né, muitas coisas. Exato. Então, o modelo híbrido está gerando esse problema, está sendo pensado numa questão de desvantagem para quem está em casa. Exatamente, né? E você imagina como a pessoa que está em casa se sente, né? Assim, quando ela começa a perceber que ela está perdendo talvez um pouco voz, né, e até eu consigo até projetar aqui mais para frente, ela até começa a ser desconsiderada, né, em alguns projetos que ela poderia fazer parte, né, porque ela não tá ali junto, vivendo esse contexto junto físico com todo mundo. Acho que é uma situação que às vezes até algumas pessoas podem ter passado na infância, na adolescência, né, tipo, você vai, seus amigos vão todo mundo pro cinema, e você, não, putz, não posso ir porque tem aniversário na família, né? Minha tia tá em casa. Exato. E aí depois você volta pra conversar com seus amigos, você não tá falando do filme, maior assunto aconteceu rolando. Um monte de coisa, você fala, você nossa, eu perdi tudo isso. Exato. E é o que essas pessoas que estão ficando em home office estão passando versus as que vão pro escritório. Sabe onde eu sentia muito isso? Não sei se você passava por isso, mas eu passava sempre, assim. É engraçado, porque tem um momento da escola que, por incrível que pareça, você gosta de ir pra escola. Sim. Né? Eu acho que o momento que eu menos quis ir pra escola talvez seja aqueles momentos finais, que é quando você já tá muito adolescente, quase na fase adulta, e você tá meio de saco cheio mesmo, né? Você não aguenta, mas quando você tá no começo da adolescência, você é mais criança, você se anima pra ir pra escola. É o lugar onde você vai brincar. Você tinha que discutir o episódio de Dragon Ball do dia anterior com seus amigos. Você quer mostrar seus bonecos novos, enfim. Trocar umas figurinhas. E quando eu faltava,
porque, sei lá, fiquei doente. Geralmente porque ficou doente, né? Ficava doente, faltava ali 1, 2 dias, às vezes 3 dias. Cara, quando eu voltava, eu via todos os meus amigos falando um monte de coisa que aconteceu naqueles 3 dias e eu me sentia tipo, nossa, eu não faço parte disso mais. Eu não faço, meu Deus, eu nunca posso faltar, porque eu não posso perder esse tipo de coisa. E é engraçado, né? Porque é um paralelo muito interessante que você trouxe. Porque, de fato, a matéria você não perdia. Tava ali registrado. Ou Você seja, recupera. o log da reunião no trabalho, se você quiser ver depois o que foi produzido, você vai lá no project, você vê o quanto que o projeto andou, beleza. Né? Agora, o que você perde é o benefício social da coisa, é a interação, são as conversas. O como as coisas foram decididas, né? Exato. O processo de como eles chegaram nisso. Porque senão você chega ali, você até vê o resultado, a decisão. Ok, esse é o caminho que vamos tomar. Mas se você fizer uma questão, e o cara te responder, não, mas a gente falou sobre isso aqui no cafezinho. A gente já tinha tomado por causa disso. Aí você se sente, né? Fala, putz, não vou nem perguntar mais, né? Porque... exato. Eu não passei por isso, né? Então Exato. E é um pouco também acho que todo mundo que tirou férias já da empresa também passa por isso, né? As coisas caminham e quando você volta, você tem que se atualizar. Você tem um período ali pra você encaixar de novo no processo. Exato, tem uns diazinhos ali que você vai se atualizando de tudo que aconteceu enquanto estava fora. E o que acontece é que quando você tem uma equipe presencial e outra equipe fora, é como se um pessoal ali tivesse de férias, meio que logando ali pra saber como é que tá, e você é muito micro, né? Mas esse micro somado no dia a dia... Né? E outra coisa também, tanto a parte de você acompanhar o trabalho, acompanhar as conversas que foram acontecendo, isso é algo para você poder executar bem suas tarefas quando você... do dia a dia, digamos assim, do trabalho. Mas imagina o benefício ou o malefício que isso faz para quem tá buscando uma promoção. Por exemplo. Com certeza. Quem já tinha ali um plano construído de carreira, isso é um... E aí, de repente, você tem um líder na empresa, e acho que esse conselho vale para os líderes também muitas vezes, né, que tem aquela pessoa que o líder tá ali e ele vê todo dia ali. Ele encontra, ele vê numa reunião, ele vê em outra. Ele encontra no corredor, ele bate um papo no café. Exato, toma um café, participa de um happy hour, né? Claro, gente, ninguém tá incentivando aqui as pessoas a vamos voltar a nos aglomerar dentro dos escritórios. Não, né? Claro que não. Mas isso acontece. Né? E aí quem tá em casa, né, aquela pessoa que é vista nos momentos de vídeo, não tem tantas interações, e a tendência é que ele seja visto uma pessoa que não está colaborando tanto com o time. Isso é que é engraçado, porque de fato não está. Ela pode estar fazendo o trabalho dele perfeitamente, mas se você não está ali, a sua parcela da colaboração nesse ponto intangível não está sendo vista, não está acontecendo. É como se não tivesse acontecendo. E é legal quando você traz ainda mais para um contexto do Brasil. Eu vi uma notícia hoje, assim, notícia não, né? Uma matéria, na verdade, que saiu hoje, de que do impacto da pandemia no aspecto psicológico das pessoas, né? E aí isso eu tô falando de maneira geral, não tô nem falando só por causa do home office. Esse é um episódio de podcast à parte. Não, mas eu acho que isso faz muito sentido, porque eu quis trazer pro contexto Brasil, porque nessa matéria diz que o Brasil, em dados, é o país que mais sofre de ansiedade no mundo. No mundo, tá em número 1 do mundo, e tá em quinto, eu acho que, de casos de depressão. Né? Inclusive, eles estão comentando sobre a geração Z, que são as pessoas ainda mais novas. Então, assim, quando você ainda coloca isso na equação da pessoa que está tentando construir uma carreira e não está conseguindo aparecer, e o que acontece, assim, na pandemia, as coisas não param ao ponto de as pessoas ainda trocam de emprego, elas ainda vão para as novas oportunidades. Então, você fica imaginando uma pessoa que acaba de chegar numa empresa, ela acabou de ser contratada, aí não importa o cargo, ela pode ser gerente, ela pode ser diretor, não importa, ela acabou de chegar. O que ela precisa quando ela acaba de chegar? Integração. Exato. Né? E por mais que você faça ali uma estrutura que seja digital para a integração acontecer, tem aspectos de integração que são completamente intangíveis, que é o que você acabou de falar. Que a gente estava falando. É o encontro de corredor, é onde você cria laços. O certo é quando você vira deixa de ser um estranho e vira um colega de trabalho. Exatamente. Não vou dizer que ali é onde vai surgir uma amizade, muitas vezes pode também. Exato. E é importante. É, né? Claro. Mas o coleguismo, acho que é um passo antes da amizade, envolve muito. Poxa, você pega uma pessoa que, imagina, você está numa empresa, acabou de chegar um cara novo. Vamos ali tomar um café? O cara, não, tô trabalhando.
É exatamente isso. Vamos almoçar? Eu vou ficar aqui trabalhando. E a pessoa não participa de Cara, nada. eu gostei desse exercício, cara, porque assim, desde que a gente tá vendo o começo da pandemia e se fala desse, aspas, novo normal, que talvez nem aconteça, é muito normal a gente, vamos pegar como era antes e vamos tentar imaginar no digital. Legal, isso é um exercício fácil de fazer. Pô, vamos tentar fazer um happy hour pelo Zoom. Pô, vamos tentar fazer um happy hour. Vamos tentar tomar um café juntos pelo Zoom. Vamos tentar almoçar enquanto o vídeo tá ligado pelo Zoom. Agora faz o exercício contrário. Né? Vamos tentar trabalhar fisicamente como a gente trabalhava no digital. E é exatamente isso que você falou, né? É um cara ali que tá ali, não participa de absolutamente nada. Tipo Não assim, sai da porque, mesa assim, dele. Hoje, se você tá trabalhando muito no home office e alguém tenta te ligar, né? E alguém tenta te mandar uma mensagem ou um e-mail, você tá ali no home office, o que você faz? Você ignora, porque você tem um monte de tarefa operacional ali pra terminar, e você não responde ou deixa pra responder depois. Agora, você imagina no físico, onde a pessoa vem do seu lado, na sua mesa, né? Dá aquela cutucada, olha aqui pra mim, e você tá com fone. Com fone, digitando no seu mundo. Exato. Então, eu fico imaginando que parte dessa ansiedade é porque isso acontece um pouco. Eu acho que os líderes, principalmente, que têm o desafio de coordenar equipes enormes, às vezes. Enormes. E eu vejo muita gente reclamando, tem chefe que é difícil, que ele quer ficar fazendo reunião toda hora, né? Como se fosse uma crítica ao chefe, mas se a gente for olhar sob um ponto de vista de empatia, não é fácil para um líder. Exato. Não é fácil para dele saber que ele tem 50 pessoas abaixo dele, às vezes, de responsabilidade, que ele precisa coordenar, não mandar, né? Não controlar, mas ele tem a responsabilidade de fazer a roda girar. Sem contar que os bons líderes, tradicionalmente, sempre foram aqueles que interagiam muito bem com a equipe. Exato. Né? Então você tem uma pessoa ali que é um excelente líder, que ele está acostumado a passar o mesmo funcionário, dar oi, conversar com a galera, tratar todo mundo como igual, e fazer ali um ambiente leve, interessante, de colaboração com todo mundo. Todo líder, bom líder busca isso. Cara, busca um ambiente de... Isso é matéria, é curso. Não é ambiente à toa, de colaboração. Não é à toa que as empresas ficaram abertas, né? O Open Office aconteceu. Porque era exatamente porque começou a surgir um comportamento novo de líder, que é exatamente isso que você está falando, que é o líder sentando na mesa junto com todo mundo. E aí agora você tira esse ambiente que ele construiu, você cria um ambiente completamente virtual e muitas vezes o líder também fica muito perdido. Ele fica, não tem soluções. É engraçado, hoje a gente vê muita solução para colaboração de fato ali. A gente tem ferramentas como o Miro para você colaborar juntos e tal, mas é difícil você trazer isso para as questões intangíveis. É muito difícil. E para o líder começar a ser visto de uma maneira positiva, porque a gente consegue ver as duas vias sendo vistas como, tudo bem, ele está trabalhando, tudo bem, ele está produzindo, eu estou vendo o resultado, mas a gente não consegue trazer as relações sociais tão tangíveis e tão, não sei, aquele calor humano mesmo. Pro virtual, é super difícil. Por isso que mais gente ainda tá ficando com problema de depressão, de ansiedade. Não é só o fato do trabalho não acontecer. A gente quer realmente conversar, né? A gente quer estar junto, a gente quer estar próximo. Então, assim, eu não sei você, mas vários amigos meus estão falando que não aguentam mais ficar em casa. Não, e é engraçado, assim, porque e esse vai ser o grande desafio daqui pra frente. Esse vai ser o desafio do novo normal. Não é só terminar a pandemia, vamos voltar, vamos adotar um novo modelo. Porque tem muitas pessoas que não aguentam mais, que querem voltar pro escritório, eu sou uma delas. Eu sinto falta da mesinha do café lá. O meu café que eu faço em casa é 10 vezes melhor do que o que tinha no escritório. Mas eu sinto falta daquele momento de parar, ir lá e tudo mais. Então você tem as pessoas que sentem as duas coisas. Umas pessoas que, como esse exemplo que eu dei agora, querem voltar. Mas tem pessoas também que, poxa, estão ali perto dos filhos, né? Estão ali perto do cônjuge, ou estão ali montados num ambiente super confortável em casa e rendem bem num ambiente mais silencioso, né? Não passam horas no trânsito mais. Então você tem um grupo de pessoas que gostou muito do home office, que se adaptou muito bem.
Então o desafio da gestão e da liderança vai ser como é que eu vou coordenar nesse novo momento, né? Eu vou deixar no modelo híbrido, vem quem quer. Eu vou deixar no meio a meio, vem uma parte, depois vem outra. Eu vou falar, não, esquece todo mundo voltando para o escritório, eu não sei gerir dessa maneira, né? E também com a questão a abertura, ela vai ser gradual para a vida como ela era antes. Não, eu acho que até né? por isso, num primeiro momento, as empresas estão optando pelo modelo híbrido, né? Assim, o modelo híbrido é um modelo que facilita a transição ser gradual, né? Não adianta a gente trazer todo mundo, né? A gente não sabe quanto tempo ainda vai demorar para, em relação à pandemia em si, isso a gente poder olhar e falar, não vivemos uma pandemia. Né? Não vivemos mais uma pandemia. Então Esperamos que seja em breve, mas não dá para garantir. Né? Não dá. E assim, cada vez mais a ansiedade aumenta e mais as empresas precisam continuar trabalhando e produzindo da mesma maneira. Né? Então, isso é uma coisa que não dá para mudar. E aí, o que as pessoas podem estar estudando agora falando, então não dá para deixar um time lá e outro cá, porque quem tá lá tá com vantagem. Também não dá para ele voltar como era antes, né? O que pode acontecer? Às vezes, os times podem voltar todos juntos no determinado dia. Então, vamos supor, a minha empresa hoje ela é composta por vários segmentos, né? Tem lá a área de marketing, o marketing tem um time de social media, um time de, sei lá, destinado à imprensa, um time de copywriting... Também o financeiro, tem lá, às vezes o jurídico tá ali dentro também, tem vários times que fazem várias coisas. Então, às vezes, os times que a gente sabe ali numa empresa de tamanho médio para grande, não é difícil você ver um time mesmo de trabalho composto por mais de 5, 6 pessoas. Né? Depende, óbvio, de cada modelo de negócios, né? Mas você pega as pessoas que estão envolvidas ali num determinado projeto, que fazem parte de um time, são essas pessoas que precisam estar juntas, né? Ou juntas no remoto, ou juntas na empresa. Para ninguém ficar com desvantagem ali com relação a ninguém. Então, esse é um modelo híbrido que dá para fazer. Né? Dá. Quando vem o time, e aí, por exemplo, às vezes vai, o time do social media tá aqui. Né? Então o de copywriting fica em casa. Né? E você vai fazendo esse jogo, vai trocando essas peças nesse momento de transição para não também aglomerar todo mundo de volta, né? Falar, volta todo mundo. E aí passa 2 semanas, tá todo mundo de atestado. Eu acho que enquanto a pandemia não cessar de fato, né? Ou seja, pelo menos os números mudarem, né? Assim, a gente ainda vai ver as coisas acontecendo do jeito que elas estão acontecendo hoje. Né? Tem muita empresa que aposta numa volta, isso eu tenho visto bastante, assim, você vê, mal saímos de uma fase que estava crítica, aqui em São Paulo, pelo menos, e eu já via algumas pessoas comentando que os líderes já estavam mandando seus funcionários direto para trabalhar na empresa mesmo fisicamente, né? E aí, se é responsável ou irresponsável, cabe ao julgamento de cada um, também não vou nem entrar nisso aqui. Mas enfim, concluindo, assim, onde eu queria chegar eu estou muito curioso para saber daqui 10, 15 anos qual o modelo que realmente se estabeleceu. A gente sabe que vai ter muito teste, vai ter empresa que vai testar algo super diferente, super inovador, vai ter umas que vão se manter mais tradicionais, vão mandar todo mundo de volta para a empresa mesmo, outras que vão manter todo mundo home office, mas a gente sabe que os modelos de negócio hoje, principalmente, costumam até ditar alguns caminhos, né? Tem empresas, tem negócios que funcionam super bem, né? 100%, sempre funcionaram bem, né? A gente tem empresas de desenvolvimento aí de software que tem milhões de funcionários que sempre trabalharam no contexto de home office à distância mesmo, né? Aquele contextão operacional, mas você sabe que a parte estratégica da empresa às vezes precisa estar um pouco mais trabalhando junto de maneira colaborativa. Eu acho que assim, a partir de qualquer momento no qual é forçada uma mudança, isso para qualquer coisa na vida, tem um conceito que se aplica, que é o conceito do equilíbrio. Você tinha o seu normal, você estava ali balanceado, equilibrado. Alguma coisa mudou, você desbalanceia. Então todo esforço, e principalmente esforço para a liderança, para voltar, trazer de volta isso para um equilíbrio. Daí você achar um equilíbrio entre as equipes remotas e as equipes físicas, ou vai ser um desafio, com certeza, no novo normal para os gestores.
né? E como você fazer para tornar um ambiente colaborativo, que as pessoas consigam interagir e sem prejudicar quem opta por ficar em casa. Como fazer com que uma opção de home office seja algo viável e sem prejuízo para quem optar. E eu também fico pensando na questão de percepção, né? Assim, porque a gente tem tipos de negócio, né? Setores, né? Que não estão sofrendo tantos impactos da pandemia como um todo, né? Economicamente, vamos dizer assim. E você tem outros que estão sofrendo muito, né? E quando você está bem, muito bem numa crise, mesmo dentro de um home office, às vezes a percepção é, cara, tá tudo bem. Não precisa fazer nada, né? Pra mim o home office está funcionando. Por quê? Porque às vezes, o setor onde você está inserido tá legal. Agora, vamos pegar o setor de aviação, né? Turismo. Quer dizer, ele já está sofrendo por si só. As pessoas não estão viajando. Vão precisar ter cortes, né, na empresa. Já devem estar tendo cortes. Aí é mais fácil o cara ter uma percepção de tipo, não, o home office está horrível para mim. Exato. Né? Não está funcionando. Então, tem muitas questões por trás disso. Não, com certeza não existe uma solução única para todo mundo. Né? Cada empresa vai ter que analisar a sua forma de trabalho e achar maneiras ali. E muitas vezes a gente fala de volta gradual, volta a equipe toda junta. Mas às vezes pode ser também, né? Designar na agenda das pessoas momentos de café, mais momentos de interação no virtual também para minimizar que isso aconteça. Soluções estão várias. A gente foi começar um brainstorming Exato. aqui. Eu acho que o único pensar em muita coisa. O único conselho que eu daria, de fato, para qualquer líder de empresa é teste. De verdade, teste. Eu tenho. Se eu fosse um líder hoje de uma grande corporação, sabe o que eu faria? Eu estudaria equipes de gamers. Interessante, porque eles trabalham... É uma equipe de alta performance que trabalha remoto. Mesmo que eles estejam ali, né, numa mesma sala de treinamento, o foco deles é total no computador. Também. Eu estudaria essas equipes para ver como é que eles conseguem ser equipes de alta performance. Isso é uma coisa interessante. Mas eu acho que é isso. Acho que assim, basicamente, porque eu vejo assim, amigos conhecidos meus falando, olha, do ano passado para esse, não mudou nada. Não mudou nada, assim, desde que começou o home office para agora, que estamos no segundo ano de pandemia, a empresa não fez nada de novo, né? Assim, Sim. Então, assim, teste, né? Acho que faça experimentos, né? Tenta um ambiente social ali, mesmo que à distância, mas faz uma brincadeira, tenta alguma coisa diferente. Porque... Eu falei disso da equipe de gamers, vai ter uma galera que vai instalar LOL É perigoso. nos computadores, instalar um counter ali pra galera. É perigoso. É perigoso. Mas, pô, isso pode estar dentro de um workshop. Não, claro, eu falo que é perigoso, mas é brincadeira. Então, mas é interessante isso, até pra uma ideia de workshop. Pô, tô com dificuldade, minha equipe não tá interagindo bem, tô sentindo que tá faltando entrosamento, tá faltando colaboração entre eles. Pô, faz uma partida. Vamos parar aqui um pouco e vamos fazer uma partida de algum jogo, vamos dar um objetivo em comum, vamos ver como é que essas pessoas interagem. Né? E aí depois você pega lições que esse momento teve e leva para as pessoas. Fala, olha, tá vendo como aqui... Eu consigo ver como dá para ter colaboração? Aonde deve ter um choque muito grande é a diferença de geração, né? A gente sabe que, né? Pô, hoje você chegar num workshop, você fala, vamos jogar um game aqui, online, para uma galera de 30 anos, 20 anos, legal. Quando você começa a subir um pouquinho aquela escada, ela é complicada. A percepção já é diferente, né? A gente viveu a época onde youtuber não era uma profissão para algumas gerações. Algumas gerações até hoje não entendem como é que o youtuber é uma profissão. Né? Então, assim, quando você pega esse cara e fala, então, aqui reunião é no Zoom. Aí o cara olha e fala, não, isso não é uma reunião. Isso é uma videoconferência, mas não é uma reunião. Né? Você entendeu? Então tem barreiras a serem quebradas. Outros desafios, né? Ainda maiores. Exato. Não, mas com certeza, poxa, mas eu gostei pra caramba de bater esse papo. Acho que para um primeiro episódio foram reflexões bem interessantes. Sim. Pessoal, eu vou convidar vocês agora. Você chegou até aqui, escutou nossa conversa, gostou um pouco do nosso bate-papo. Pô, deixa um comentário positivo, deixa um review, tá? A ideia é que esses podcasts eles sejam semanais para vocês, tá? A gente vai se esforçar para isso. E vamos estar sempre aqui conversando dessa forma, uma conversa de dois amigos, tomando um bom café
e falando de alguns assuntos, conceitos que pode ser do seu interesse, tá certo? Então nos sigam aí, sigam nas nossas redes sociais também e a gente se vê na semana que vem. No próximo podcast. Até mais, gente. Abraço. Tchau, tchau.